Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Ontem nós fizemos a introdução desta lição: crucificado, morto e sepultado. Hoje nós vamos entrar no nosso primeiro tópico, a crucificação de Jesus. João capítulo 19, do verso 17 ao verso 27. Para começarmos o nosso estudo, nós vamos ver o Calvário. O Calvário foi aonde Jesus foi crucificado, fora da cidade de Jerusalém. O Calvário, ele tem um significado interessante. O Calvário aponta para dois caminhos bem distintos. Olhando para o Calvário, você tem apresentado ali dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho do pecado. Se quisermos ficar no pecado e não olharmos para a cruz do Calvário, vamos ficar cada vez mais longe de Deus. Então, se nós olhamos para o Calvário e para nós a mensagem da cruz é perdição, é loucura, então isso significa que nós queremos viver nos nossos pecados e distante de Deus. Quanto mais longe da cruz de Cristo, mais longe de Deus nós estamos. Mas também o segundo caminho, o caminho da cruz. Se cremos em Cristo, a cruz do Calvário vai nos levar para bem longe do pecado e para mais perto de Deus. O Calvário mostra isso para nós, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados para nos purificar, para nos santificar, para pagar pela maldição do pecado na nossa vida, que é a morte espiritual. Então o Calvário traz esse significado bem distinto para a nossa vida. Foi lá na cruz que Cristo mostrou o quanto nos amou e quanto nos ama até hoje e sempre vai nos amar. Nós temos detalhes importantes acerca da crucificação de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 19, e começa ali no verso 17 falando da crucificação, tem alguns detalhes ali importantes que nós precisamos ter na nossa memória. O primeiro detalhe, a pena da crucificação. A pena da crucificação, ela era dada para escravos e criminosos. Era uma pena máxima, era a pior pena que existia naquela época. Então Cristo, ele foi condenado à crucificação. Nós vimos que se Jesus fosse julgado pelos judeus, ele seria apedrejado. Mas como as profecias falavam que Jesus deveria ser crucificado, se tornando maldito naquela cruz, ele teve a pena da crucificação dada pelo julgamento romano. A crucificação é possivelmente a tortura mais brutal já inventada. A crucificação é a morte mais terrível e temida do mundo antigo, aplicada a escravos e também a criminosos perigosos. Então Jesus, ele foi tratado como escravo e tratado como um criminoso perigoso para ser enviado para morrer naquela cruz. A crucificação era uma maldição e deveria ser aplicada fora da cidade de Jerusalém para não contaminá-la. Jesus se fez maldição por amor a nós, por amor a pecadores, por amor a mim, por amor a você. É por isso que ele foi para a cruz. Por causa do seu grande amor por nós, ele se tornou maldição. Segundo detalhe, o lugar da crucificação. Em João capítulo 19, verso 17 e verso 18 diz: tomaram eles, os soldados, pois a Jesus, e ele próprio, Jesus, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde crucificaram e com ele
outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. João capítulo 19, verso 17 e 18. Então, o lugar onde Cristo foi crucificado, no Calvário, chamado Gólgota em hebraico. Aqui nós temos 3 detalhes importantes. Primeiro detalhe, a sentença da crucificação era imediatamente cumprida. Depois que o juiz deu a sentença de morte e morte de cruz, os soldados tinham que pegar o criminoso e levar imediatamente para ser crucificado. E logo após a sua morte, ele deveria ser enterrado. Ele não poderia passar a noite na cruz. É por isso que muitos eram quebrados as suas pernas para que a morte fosse mais rápida e eles pudessem enterrar imediatamente, cumprindo a sentença da crucificação. Segundo detalhe, o criminoso deveria carregar a cruz até o local da crucificação. Jesus levou até onde suportou e depois ele foi ajudado por Simão, o Cirineu ou Simão de Cirene. E o terceiro detalhe, Jesus foi crucificado fora da cidade, no lugar chamado Gólgota em hebraico, Calvário em latim, que significa lugar da caveira. Então Jesus ele foi crucificado no monte chamado Gólgota, ou Calvário em latim, lugar da caveira. Terceiro detalhe importante, o motivo da crucificação. Queridos, quando nós olhamos para o julgamento de Cristo Jesus e até a sentença, nós vemos um fato importante. Os judeus não tinham como condenar a Jesus, porque nele não havia pecado. Os romanos, olhando para a situação, e principalmente Pilatos, que estava julgando a Jesus, ele olha para as testemunhas falsas, ele olha para Jesus e o que Jesus dizia, e ele chega à conclusão em 3 vezes que Jesus era inocente. Então o fato importante era que Jesus foi condenado por nenhum motivo, nenhuma acusação que fizeram contra Jesus era motivo da crucificação. Entretanto, como nós vimos, Pilatos queria agradar aos judeus e queria agradar a Tibério César, não sendo inimigo de Tibério César. Ele lava as suas mãos e manda Jesus para ser crucificado. Mas qual era o motivo da crucificação de Jesus então? Todo crucificado deveria ter em sua cruz pregado o motivo de ter sido crucificado. O motivo pela qual Jesus foi condenado à crucificação foi, em João capítulo 19, verso 19, Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O motivo pela qual Jesus foi crucificado era porque ele era o Rei dos Judeus. Isso causou uma fúria entre os judeus, porque eles viram isso como... Eles não gostaram e foi considerado um insulto. Porém, Pilatos manteve o que estava escrito. E em João capítulo 19, verso 21 e 22, os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreverás Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Eles queriam tirar a culpa dos judeus e jogar a culpa em Cristo Jesus. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Pilatos não tirou a causa da morte de Jesus, que foi a inveja dos principais sacerdotes de Israel. Eles queriam jogar a culpa em Cristo Jesus, mas a culpa foi jogada no povo de Israel, que condenou a Jesus inocente de todas as acusações.
Então nós podemos ver que a culpa ou o motivo pela qual Jesus foi crucificado foi pura inveja dos principais religiosos da época. Pilatos escreveu o título em 3 línguas: hebraico, latim e também em grego. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Representam 3 povos poderosos: poder religioso dos judeus, hebraico; intelectual dos gregos, o latim, o grego; e o poder militar dos romanos, em latim. Então nós vemos, queridos, que isso simboliza para nós que toda língua, povo e nação vão ouvir a respeito do nome de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Enquanto todos os povos, línguas e nações não ouvirem a respeito de Jesus, ele não voltará. Pilatos foi usado para mostrar que Jesus é o Rei de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Queiram os povos ou não, mas Jesus é o Rei, porque ele pagou um alto preço para salvar o seu povo, a sua língua e a sua nação, a sua igreja, que irá reinar logo após Cristo Jesus voltar para buscar os seus filhos e conduzi-lo ao reino celestial. Quarto, os espectadores da crucificação. A crucificação, ela foi um ato público, aberto a toda a população de Jerusalém. João informa-nos algumas pessoas que estavam ali, além dos soldados. Em João capítulo 19, 25 a 27, diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, discípulo amado, João, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para sua casa. Queridos, havia uma multidão também que seguia a crucificação longe, que está relatado no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. João, ele se atenta apenas em falar da mãe de Jesus, da irmã dela, da Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E ele que estava ali, juntamente, olhando a crucificação de Jesus, juntamente com os soldados que foram ali para crucificar a Jesus. Mas por que ele fez isso? Para mostrar o sofrimento de Maria, a mãe de Jesus, para mostrar o sofrimento das mulheres que seguiam a Jesus e para mostrar também o seu sofrimento. E naquele momento Jesus diz: eis aí tua mãe, para João, e disse para Maria: eis aí o teu filho. Um sinal de amor, de entrega, de dedicação, de dizer um ao outro: cuidem-se, cuidem-se, até quando eu voltar. Maria, mãe de Jesus, sofria calada ao contemplar seu filho morrendo em agonia, conforme a profecia de Simeão, que foi dita lá em Lucas capítulo 2, versículo 34 e 35. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então se cumpriu a profecia que Jesus iria morrer para a condenação de muitos, mas também para a salvação de muitos, e uma espada seria transpassada em sua alma.
e Maria estava sofrendo esta dor. Queridos, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que o Calvário mostra para onde vamos. Se você crê em Cristo Jesus, é caminho para a salvação. Mas se você não crê, é caminho para a perdição. Se você crê em Cristo Jesus, você vai ser levado até próximo de Deus. Mas se você não crê, você vai ser distanciado da presença de Deus. A pena da crucificação era a cruz. O lugar da crucificação, o Calvário, o Gólgota em hebraico. O motivo da crucificação, a inveja de todos os religiosos da época. Mas a causa que foi colocado lá, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Os espectadores da crucificação, um ato público que João relata a Maria, mãe de Jesus, a irmã dela, a Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena, e João e os soldados que estavam ali. Mas, irmãos, os espectadores da crucificação somos nós. E nós temos que saber qual é o caminho que nós queremos tomar. O caminho do céu ou o caminho da perdição? O caminho da cruz de Cristo Jesus que morreu para nos salvar? Ou o caminho deste mundo mau que jaz no maligno e está distante de Deus, indo para o caminho do inferno? Você tem que avaliar a sua vida. Você tem que olhar para a cruz e escolher qual é o teu caminho. Jesus pagou um alto preço por todos aqueles que querem ser salvos. É somente crer em Cristo Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. Aplica esta palavra em nossa vida, para que possamos ter a certeza em qual caminho nós estamos. Jesus disse que Ele é o único caminho, a única verdade, e não há outro caminho. Que possamos entrar por Cristo Jesus, por esta cruz, e ter a certeza da nossa salvação pela fé. Porque Ele morreu pelos meus pecados, Ele morreu pelos teus pecados. Agora é um momento de você rever a sua vida e buscar o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus, para que nele você seja salvo hoje. Nós te louvamos e te adoramos, ó meu Deus amado, e pedimos novamente, aplica isto em nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.